Bom, tinha a expectativa pelas qual será o destino do Rodrigo, né, cara? E pipocou na mídia da Espanha que o Barcelona poderia ser uma possibilidade de futuro para ele. O Liverpool já é uma equipe que já tá observando o Rodrigo, que pode ser que ele deixe o Real Madrid. Chances altas, porém, é claro, vamos aguardar. Porém, tinha pipocado lá que o Barcelona também teria interesse no Rodrigo, coisa que, vamos ser sinceros, já é inimaginável a gente imaginar assim um jogador trocando de lado, pelo menos assim, dos principais jogadores do nada indo para o Barcelona, né, cara? Já vimos muito, realmente. Porém, é claro, o próprio Fabrício Romano veio a público e falou que esses rumores são completamente falsos. Mas, de fato, tem outras equipes interessadas no Rodrigo, como o Liverpool, PSG e tal. Temos algumas outras equipes que estão observando, Manchester City, vendo a situação dele. E, é claro, vendo se o jogador, que é o próprio Real Madrid, deixou tudo nas mãos dele, se ele vai querer ou não novas oportunidades, um novo destino a partir da próxima temporada. Foi-se confirmado que o Remo tem um interesse na contratação do Léo Cittadini. Léo Cittadini, se eu não me engano, caiu aí com o Atlético Paranaense, estava no Bahia até então, meia camisa 10 ali, que teve uma boa passagem para o Atlético Paranaense, apesar da queda. Não tá tendo uma boa temporada no Bahia com poucas oportunidades. Inclusive, ele tá com o Rogério Ceni agora. Quando o Rogério Ceni tava no São Paulo lá atrás, eu lembro que ele já foi pedido do Rogério Ceni. Então, provavelmente foi para o Bahia como pedido do próprio técnico, mas aparentemente não tá recebendo tantas oportunidades. E agora o Remo está, sim, demonstrando interesse, está observando, monitorando a situação do Léo Cittadini. Bom, e o Navas, que recentemente já foi observado por algumas equipes brasileiras, como o próprio Grêmio, fechou com o News Old Boys, realmente é algo que surpreendeu todo mundo, né, cara? Do nada o Navas no futebol argentino. E agora sim foi confirmado que o Navas fechou com o Pumas do México. O Pumas tá montando um time bem interessante, hein, cara? Fechou com o Navas aí, o Navas jogador de goleiro costarriquenho, vocês sabem, goleiro costuma ter uma durabilidade muito maior, costuma ficar muito mais anos no auge. Então, mesmo que o Navas esteja. Já vi que teve bons momentos aí no News Old Boys, apesar de ser uma equipe limitada. Pode ser dar muito certo no futebol mexicano, hein, cara? Pra mim, casou certinho. Vale a pena lembrar que o Pumas México também fechou com o Aaron Ramsey, ex-Arsenal e tal, todos vocês conhecem. Tá montando um time interessante, hein, cara, para essa temporada no futebol mexicano. Bom, e isso que aconteceu? Você não sabe? Simplesmente o jogador do David Hanco, não sei se é assim que se pronuncia, do Feyenoord, estava basicamente fechado já. Só faltava assinar contrato com o Arsenal, inclusive o próprio Fabrício Romano, que muito costuma errar, já fez aquele Here You Go, que é quando a contratação já tá selada. Só que acontece quando o jogador já estava até no aeroporto, já tinha até entregado seu apartamento, já tinha até preparado suas malas para ir para a Arábia Saudita. Simplesmente o Al Nassr desistiu da sua contratação, já estava tudo certo, só faltava assinar o contrato. Já tinha oferecido a proposta, os valores, o Feyenoord já tinha aceitado a negociação, e quando o jogador já estava se preparando para ir para a Arábia Saudita, realizar exames médicos e assinar o contrato, o Al Nassr simplesmente desistiu de trazer o jogador, que foi o que pegou ele e o seu empresário completamente surpresa, né, cara? Pelo que foi dito pelo Al Nassr, é que eles observam que tem outras oportunidades melhores de mercado. Mas, cara, eles só esperaram fechar com a equipe, fechar com o jogador. O jogador basicamente já deixaram tudo pronto para uma mudança para a Arábia Saudita para eles decidirem isso, né, cara? Realmente é algo extremamente antiprofissional. E com certeza eu acho que isso deve sim render mais bons capítulos em breve. Bom, não tinha assinado contrato, não tinha nada assinado ainda, mas é algo realmente imoral, né, cara? Fechar com o jogador, fazer ele se despedir dos seus companheiros para depois desistir da sua contratação. E o Dani Ceballos, como vocês sabem, é um jogador aí do Real Madrid, aquele reserva ali que hora ou outra costuma entrar, deve deixar o Real Madrid em breve. E o próprio equipes da própria La Liga estão de olho na situação dele, como o próprio Betis. O Betis, inclusive, já entrou em contato com o Real Madrid para perguntar quais seriam os valores pedidos, qual seria o modelo de negócio, só que o Real disse que quer 15 milhões de euros. Atualmente, por conta desse salário, também do preço pedido pelo Real Madrid, o Betis não acha a contratação viável, mas sim ele pode estar tendo um novo destino aí em breve. Porque vamos ser sinceros, o valor de 15 milhões de euros acaba sendo acessível para a maior parte das equipes europeias. E, enfim, tivemos a confirmação, né, cara? Depois de uma novela interminável, Gyökeres é o novo jogador do Arsenal. Bom, uma novela realmente interminável, bota interminável nisso, porque eu achei que nunca ia acabar. O Gyökeres estava sendo observado pelo Manchester United, que também já tinha oferecido proposta e tal, mas o que pesou foi a vontade do jogador, que era jogar pelos Gunners, e ele vai sim ser o novo reforço do Arsenal. Negociaçãozinha em torno de 63 milhões de euros, com mais 10 milhões de euros em meta, para mim, valores bem bons
para um atacante, né, cara? A gente vê que o futebol hoje tá muito inflacionado. Então a gente vê que contratar um atacante do nível do Gyökeres, que fez uma temporada excelente, levando em consideração principalmente que não temos muitos atacantes aí à disposição no mercado, cara, pra mim, por esses valores, foi um excelente negócio feito pelo Arsenal. Enfim, fez uma boa contratação, né, cara? Só contratava o resto ali das equipes, do Chelsea, do Manchester City, agora sim trouxe um jogador que todo mundo queria. E pode sim estar vendo o Raheem Sterling, que foi devolvido para o Chelsea. Ele estava emprestado para o Arsenal, não quiseram exercer a opção de compra, mas ele deve sim ser repassado por outra equipe. Dificilmente deve ser utilizado pelo Chelsea, acho que não deve receber oportunidades por lá. E já foi sim que ele deve receber um novo destino em breve, o Raheem Sterling, e esse seria o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen está entre os clubes que estão de olho na contratação dele. Ele está atraindo interesse de vários clubes europeus. Ele não está no plano do técnico Enzo Maresca para o restante da temporada, para o início da temporada, e pode sim deixar Stamford Bridge ainda já neste verão, ou seja, assim nas próximas semanas. Vamos ver, possivelmente por empréstimo, não sei se alguma equipe irá comprá-lo em definitivo, mas se alguma equipe oferecer uma proposta convincente de empréstimo pelo jogador, eu acho que o Chelsea não vai dificultar uma saída. Vocês lembram dele? O Segovinha que foi camisa 10 do Botafogo naquela temporada mágica de 2023 e tal. A torcida do Botafogo amava ele. Acabou que, vamos ser sérios, nunca foi lá essas coisas no Botafogo, se escava muito, só tinha um gol. Eu nem sei se chegou a fazer gol no Botafogo, na verdade. Porém, tinha muito mais hype do que futebol. Foi passado para o Al Ain, do Emirados Árabes. E ele é um novo jogador do RWD Monlebeek, clube da Bélgica. Ou seja, não vai voltar para o Botafogo, não irá voltar para nenhuma equipe brasileira. Ele irá, sim, jogar na Bélgica, no futebol bélgico, no futebol belga, nessa equipe que eu nunca ouvi falar na minha vida, né, cara? E agora eu fico imaginando por que a torcida do Botafogo tinha todo esse hype, né, cara? Toda essa adoração pelo Segovinha. Na verdade, eu nunca entendi isso. E o Flamengo tentou sim a contratação do Wesley. Vocês lembram daquele ponto, Wesley, rápido, habilidoso do Corinthians, que foi vendido para o Al Nassr? Bom, o Flamengo tentou a contratação dele, e o atacante foi revelado pelo Corinthians, porém o Flamengo até o momento não teve sucesso na contratação do Wesley. Um jogador que chegaria ali na mesma característica do Luiz Araújo, que saiu do São Paulo, jogou pelo Lille lá, tava no futebol dos Estados Unidos, chegou para o Flamengo, e é aquele 12º jogador, né, cara, que hora entra ali e sempre corresponde. O Wesley eu enxergaria algo próximo disso, né? Porque teremos alguns pontas saindo, o Everton Cebolinha deve deixar o Flamengo em breve, o Michel também já tem observações do mercado exterior, então eles querem se trazer algum jogador para a sua posição. Após confirmarem a contratação do Carrascal, querem também trazer algum outro ponta, e viu no Wesley essa possibilidade, só que até o momento a negociação não avançou, segundo o que foi dito pelo Mauro César.